Nós estamos estudando o tema da ansiedade e da depressão. Nós já passamos por algumas etapas. Cada um desses estudos que foi dado teriam muitos textos bíblicos para nós abrirmos, porém o tempo nosso é condensado. Então eu estou tentando colocar para os irmãos aquilo que eu considero ser o mais vital, o mais importante. O primeiro estudo nosso foi sobre entender como a alma nossa funciona. Depois o segundo estudo foi entender a questão da ansiedade nas Escrituras, que a ansiedade basicamente é pensar, e pensar segundo o nosso entendimento e não segundo o entendimento de Deus. Nós vimos também, no terceiro estudo, semana passada, alguns antídotos da ansiedade. E hoje nós vamos entrar num estudo ligado à dor, que é onde tudo começa. Tudo começa nesse ponto. Então nós fizemos, na verdade, um caminho meio descendente. Nós estamos aprofundando a alma humana, entendendo o funcionamento dela, entendendo sobre o fluxo de pensamento nosso, os bons olhos, os maus olhos, depois compreendendo como sair disso. Porém, hoje, nós vamos tocar naquilo que, particularmente, eu vou considerar talvez o aspecto mais importante desse conjunto de estudos. Nosso alvo é chegar no estudo de semana que vem sobre depressão, porém, esse ponto de hoje, ele é um ponto vital para nós chegarmos nisso, certo? Alguns dos irmãos chegaram depois que a reunião iniciou. Muitas pessoas falaram com o Wagner que ficaram constrangidas de fazer perguntas, acho que por causa do microfone, ou fazer perguntas em público. Então hoje nós estamos disponibilizando uma opção a mais. Você pode fazer a pergunta aí num papel. Depois do final da reunião a gente passa uma caixinha, você coloca a tua pergunta lá, e eu leio ela aqui. Se for possível responder, eu respondo com o maior prazer. Se não for possível, eu vou dizer para a pessoa depois me procurar em particular, que eu também vou ter prazer em tentar responder em particular para a pessoa. Muito bem. Eu precisava ver vocês um pouquinho melhor. Será que é possível acender aquele conjunto de luzes ali? Eu queria talvez ver os olhinhos de vocês um pouquinho melhor. Isso, me ajudou. Obrigado, irmão. Vamos curvar nossas cabeças, vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós somos incapazes tanto de falar a Tua palavra, quanto de ouvir a Tua palavra. Por isso nós encomendamos ao Senhor as nossas vidas, a minha e a dos meus irmãos, para que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento e para que nós vejamos as coisas segundo o Senhor. Deus, tem misericórdia de nós e ajuda-nos a fazermos tudo segundo a Tua vontade, a falarmos segundo a Tua vontade. Capacita cada um dos meus irmãos a ouvir a Tua palavra, que nada além da Tua palavra seja dita, e que nada além da Tua palavra seja ouvido. Nós nos sujeitamos total e completamente ao Senhor, nós resistimos a Satanás, para que ele não traga nenhuma confusão na mente dos jovens aqui. Pelo contrário, que o coração possa ser aberto, e que a Tua palavra possa ser viva, e que nós sejamos libertos nessa noite. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, por que nós somos ansiosos ou deprimidos? Nós somos assim porque viver é difícil. Viver não é uma coisa fácil. Há muita angústia na vida, há muita dor na vida, há sofrimento de toda a ordem que você pode imaginar. Viver é difícil. Viver promove muita angústia,
muita dor. E o meu tema essa noite é tratar exatamente a respeito disso, da dor da vida e de como lidar com a dor da vida. Por que que alguns de nós podem comer um pouco mais do que o devido? Porque viver dói. Por que que alguns de nós comemos menos do que o devido? Porque viver dói. Por que que alguns de nós temos pensamento de morrer, vontade de morrer? Que é uma coisa que muitos homens nas Escrituras tiveram. Jó amaldiçoou o dia do nascimento. E ele falou, quem dera eu tivesse sido um aborto. Ele não falou da morte dele, mas ele desejou não ter nascido. Por que que ele falou aquilo? Porque viver dói. Viver promove muitas dores. Nós temos dores de todo tipo possível nessa vida. Nós temos dores físicas e nós temos dores emocionais. Alguns de nós têm dores espirituais. Um ataque, às vezes, maligno, violento. Nós podemos ter dores e temos muitas dores emocionais, crises, N's na nossa emoção. E a dor emocional ela tem um agravante, porque em geral, quem a tem é discriminado. Quando eu tive a minha crise de ansiedade, de depressão, eu ouvi de muitos líderes que tinha sido demônio, e não era. Que tinha sido pecado, e não era. Que era fraqueza, e não era. Era o Senhor me ensinando a pôr em ordem a mente. Me ensinando a pensar a vida segundo Ele. Porém, eu tive muitas dores. A dor é algo inerente à nossa vida. O Senhor, na bondade dEle, se for possível, eu vou abrir o texto. O Senhor pôs um dia em que a dor cessará. Não haverá lágrima, não haverá dor, não haverá angústia. Louvado seja o nome dEle. Maranata, Senhor, vem nos buscar, para que esse dia seja encontrado logo nas nossas vidas. Haverá um momento em que tudo passará e que tudo cessará. Porém, viver é complicado. E o que eu quero mostrar para vocês é que a nossa natureza, num primeiro momento, é de rejeitar a dor. Nós fugimos da dor. Mereceria um estudo à parte só sobre fuga. Adão fugiu. Jonas fugiu. A gente foge para tentar evitar a dor. Mas eu quero iniciar com um texto, com os irmãos mostrando isso. Abram, por favor, em Mateus, capítulo 17. Desculpe-me, capítulo 16 de Mateus. Aquele encontro do Senhor com Pedro e Satanás usando a vida de Pedro. Eu quero mostrar para vocês algo nesse texto. Olha o que diz. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém. E aí ele diz, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e sofrer a tal ponto de ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isto de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aqui. Queridos, há um sentido espiritual aqui, seríssimo.
É óbvio. Satanás usou um pensamento de Pedro para dizer ao Senhor que ele não tomasse a cruz. Esse é o principal sentido do texto. E isso acho que é claro para todos nós aqui. Porém, eu gostaria de olhar uma aplicação do texto. O Senhor está dizendo que ele precisa sofrer. Ele precisa sofrer na mão dos anciãos, ele precisa sofrer na mão da liderança religiosa do povo judaico, ele precisa passar por esse sofrimento, e ele ia passar por um sofrimento a tal ponto que ele seria morto. Nós vamos ver o suor dele de sangue. Isaías 52 diz que ele deu a face aos que o feriam, que ele permitiu que eles puxassem o cabelo dele. O Senhor não fazia isso daqui evitando a dor. Ele dava a face àquele que ia feri-lo. Nos ensina Isaías. Então o Senhor, ele tem uma clareza de que ele precisa passar por aquele momento de sofrimento. Ele tem esta clareza. Ele veio para esse fim. Ele veio com essa motivação. Eu preciso tomar a cruz que o meu Pai me designou. Eu preciso tomar a vontade de Deus que foi designada a mim. E Pedro, ao ouvir falar de sofrer, de ser morto, de ser ressuscitado, ele não consegue ouvir tudo. Porque o Senhor falou na frase que ele ia ressuscitar. Porém, Pedro ouviu que ia ter sofrimento e ia ter morte. E aí Pedro diz o quê? Senhor, tem piedade de ti mesmo. Tem dó de ti. Tem compaixão de ti. Ô Senhor, por favor, não diz uma coisa dessa. Se nós aprofundarmos um pouco mais o texto, Pedro não estava dizendo, Senhor, tem piedade de ti. Pedro estava dizendo, Senhor, tem piedade de mim. Eu estou te seguindo há 3 anos e meio. Nós estamos esperando que tu vai ser aquele que vai trazer o reino a Israel, como foi falado lá no livro de Atos. Senhor, tem piedade de mim. O que vai ser da nossa vida se o Senhor for embora? Nós estamos te seguindo todo esse tempo. Então, no fundo, ele não estava cuidando do sofrimento do Senhor. No fundo, ele estava cuidando do sofrimento dele próprio. Ele queria evitar a dor que ele próprio ia passar. Mas, não vamos então aprofundar nisso. Vamos imaginar que ele apenas esteja dizendo para o Senhor, evita teu sofrimento, evita essa dor. E meus queridos, o Senhor, de uma forma muito firme, muito graciosa, como é da natureza do Senhor Jesus, porém também muito firme, ele mostra para Pedro que aquele assunto é um assunto de ordem espiritual. Porque o Senhor fita Pedro e diz assim, arreda-te, Satanás. Obviamente, nós sabemos que Pedro não estava possuído pelo diabo, não é caso de possessão, não é caso de nada disso. Pedro estava sendo usado por Satanás num pensamento que ele tinha. Pedro não queria sofrer. E Satanás se aproveitou deste pensamento de Pedro e instigou aquilo para fora. Porém, o Senhor nos mostra claramente que evitar a dor é um problema espiritual. Não apenas espiritual. É um problema também da natureza humana, porque ele diz assim, arreda-te, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. É da natureza humana, nossa, evitar a dor. Você quer ver? Vou te dar um exemplo simples. Você já foi criticado um dia, e ao invés de parar e acolher a crítica para ver se fazia sentido, você retrucou? Já fez isso? Algumas vezes? Sabe por que você retrucou? Porque está doendo. E você não quer lidar com aquela dor.
Então, ao invés de você enfrentar aquilo e ver se aquilo que está sendo dito é uma verdade a teu respeito, não. Você levanta um muro e critica o outro. Não levanta a mão, eu não quero saber. Mas alguém aqui tem hábito de criticar os outros? De falar da vida dos outros? Sabe por que você faz isso? Você faz isso porque você não quer lidar com a sua dor. Porque você transfere para o outro aquilo que pode até estar existindo dentro de você. E, em geral, é um princípio das Escrituras. Romanos 2:1, não abram. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Criticamos nos outros, em geral, o que é problema em nós. E por que fazemos isso? Porque não queremos sofrer. Porém, o Senhor tomou uma atitude simples, firme e determinada diante disso. Ele disse assim: arreda de Satanás, isso é coisa de homem. Nós precisamos entender que não há processo de maturidade sem dor. Nós precisamos entender que não há crescimento pessoal sem dor. Os homens que Deus mais vai usar são aqueles que Ele mais espreme. A dor é um princípio das Escrituras. Todas as Escrituras, do Velho ao Novo Testamento, está recheado desse processo de dor. O Velho Testamento nos compara a um vaso que precisa ser quebrado. Tem dor ou não? E por que ele quebra? Para fazer um vaso novo. Para fazer um vaso maior. Para que mais conteúdo possa ser comportado dentro desse vaso. Na Bíblia toda nós temos isso. Getsêmani, que foi onde o nosso Senhor suou sangue, significa prensa. O Senhor foi prensado a tal ponto, uma coisa chamada hematidrose, que ele suou sangue. A ciência tem isso já diagnosticado, tanto que tem nome para isso, hematidrose. Porém, é um caso raríssimo de acontecer. Acontece com algumas pessoas, uma angústia a tal nível que ela sua sangue. Ou, você vai achar essa descrição por aí, ela chora sangue. Não dá para você crescer se você não se propuser a ter dor. João, não abram, João capítulo 15. O texto fala da figueira, e diz que a figueira, que o agricultor, ele vem e ele poda o ramo. Eu e você somos o ramo. Ele vem e corta algo da nossa vida. Meus queridos, dói ou não? Às vezes tira uma coisa que você tem. Você tem saúde, ele te dá uma doença. Você tem um relacionamento, ele te dá solidão. Você tem um dinheiro, ele te deixa sem. Você tem um desejo profissional, ele não te permite crescer naquilo. Você tem um respeito e perde esse respeito por alguma coisa. Você tem uma confiança em alguém e essa pessoa te trai na confiança. Meus queridos, o processo de dor é um processo natural da nossa vida. Porém, nós temos que tomar uma decisão simples e clara. Nós temos que tomar uma decisão se vamos ou não nos submeter ao processo de dor que o Pai traz para nós. Você está me entendendo? Porque se você quiser fugir, você vai fugir, porém não vai crescer. Não é à toa, nós não temos muitos adultos aqui. Talvez nós tenhamos alguns ouvindo. Não é à toa que alguns dos adultos que estão nos ouvindo possam ser infantis. Possam não ter todo o processo que deveriam ter dentro de si.
Andaram e não chegaram ao processo de maturidade. Paulo fala aos coríntios: não vos pude escrever como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Por quê? Porque evita-se o processo de dor. Então você vai ter que tomar uma decisão. Louvado seja o nome do Senhor, se jovens aqui forem levantados com um entendimento adequado, aprendendo a lidar com a dor da vida de um jeito correto e adequado, aprendendo a ver a dor com os olhos de Deus. O que nós precisamos? Existem 3 dores vividas pelo Senhor Jesus, que é o alvo do meu estudo. Porém, eu vou devagar, porque eu considero que esse tema é importante. Então eu vou devagar, e se porventura não der tempo, eu uso um pedacinho da reunião de semana que vem para a gente poder fechar esse assunto. Mas eu preciso dar uma base. São muitos textos, e como eu disse, eu estou falando de forma condensada. Tudo que o Senhor Jesus viveu enquanto homem encarnado, naqueles 33 anos, eu e você vamos viver. Não tem jeito. A menos que você evite e não queira ser como o Senhor. Só que aí você não vai ter uma vida espiritual. Então, essas 3 dores vão ser vistas já já, o Senhor nos permitindo. Porém, eu preciso criar uma base para vocês sobre a dor nas Escrituras. Tem que ter alguns conceitos mínimos na nossa mente a respeito da dor. E eu gostaria de dar esse conceito para vocês. O primeiro conceito: a dor entrou porque o pecado entrou. Abram em Romanos 6, 23. Texto muito conhecido de todos nós. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Prestem atenção. O salário do pecado é a morte. Um pecou, Adão, e todos pecaram. Você nasce em pecado. Não tem jeito. Eu nasci em pecado. Por que você pega uma criancinha de 2 meses de vida, um bebezinho lindo, uma graça, vai dar vontade de apertar, uma criancinha, você põe ela no berço, ela chora. Está alimentada, está sequinha, está sem dor, você pega ela no colo, ela para de chorar. Você põe ela no berço, ela chora. Você pega no colo, para de chorar. Você põe no berço, ela chora. Por que ela faz isso? Porque essa criança já sabe o que é bom, já tem um egoísmo dentro dela, e ela já quer evitar o desconforto. É da natureza do pecado dentro de nós sofrermos. Nós vivemos, por termos nascido em pecado, nós vamos ter todo tipo de dor, como eu já coloquei, possível e imaginária. E por que isso existe? Porque o pecado entrou. Enquanto o pecado não for removido, nós não temos isenção da dor. A dor só é removida quando o pecado é removido. Por isso, Apocalipse 21 vai dizer que lá, no reino de Deus, lá não terá dor, lá não terá lágrima. Por quê? Porque lá não terá o quê? Pecado. O pecado é que produz a morte, e com a morte todo tipo de dor possível e imaginária. Então, a dor, ela existe, ela é sustentada por causa do pecado. Não que, eu vou colocar isso ali na frente, quando nós passamos uma dor, é porque nós estamos em pecado. Eu estou falando aqui do pecado original. Nós nascemos em pecado, e por causa disso,
vamos sofrer. É tão interessante, alguns conselheiros, crentes e ímpios, eles não lidam bem com a dor, a tal ponto de, se eles forem orientar alguém, eles vão virar e, querida, como é que foram fazer isso com você? Você está sofrendo demais, é muito difícil. Não, vamos cortar esse relacionamento, essa amizade, sai de casa. É teus pais problema? Sai de casa. É teu namorado problema? Corta a relação com ele. Às vezes nem entende qual é o problema, mas o ímpeto inicial é querer aliviar a pessoa da dor. E isso é errado, como nós acabamos de ver no texto de João 16, de Mateus 16. O Senhor, Pedro falou, Senhor, tem piedade de ti mesmo. E Jesus respondeu para ele, arreda de Satanás, isso é coisa de homem. Ser humano tem que saber lidar com dor, especialmente jovem. Porque se você não souber lidar com dor, como está sendo colocado insistentemente, você não vai crescer. Então a dor entrou por causa do pecado. É o pecado quem sustenta a dor, o pecado original. Então, enquanto esse mundo estiver imerso no pecado, não tem jeito de vivermos sem a dor. Primeira verdade sobre a dor. Segunda verdade sobre a dor. É impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. Já que o mundo está imerso no pecado, é impossível vivermos sem algum tipo de dor, seja física, seja emocional, ou às vezes até uma dor espiritual, de uma luta, de uma batalha mais intensa. Deixe-me mostrar para os irmãos. Abro em Romanos capítulo 8. Eu queria trabalhar uma primeira parte do texto ali. Versículo 17 a 19. Eu queria trabalhar esse texto com os irmãos. Olha que interessante, olha o que diz. Ora, se somos filhos, guarda essa expressão, porque o 6º estudo vai ser sobre isso daqui, sobre filiação. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Olha o que o texto diz. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. O que o texto diz que nós gozamos com Ele? Nós gozamos de dor. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. E aí diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Queridos, versículo 17 e 19. O 17 fala de dor e glorificação, fala de filho. Versículo 19 fala de filho. Existe, no original grego, duas expressões para a palavra filho. Tudo nos é traduzido por filho. Mas são dois originais diferentes. Um é teknon, que significa criancinha. Uma criança pequena, imatura. A outra palavra é ruios, que significa filho adulto. Olha como que o texto foi armado. Diz assim, ora, se somos filhinhos, teknon, criancinhas, nós vamos sofrer e vamos ser glorificados. E aí, versículo 18, há um sofrimento pelo qual todos nós vamos passar. E aí, versículo 19, vai dizer, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruios, dos filhos adultos. Meus queridos, o que teve no texto que tirou alguém de criancinha para filho adulto? Uma coisa. Qual coisa é? O sofrimento nele. Se sofremos,
com Cristo. Não tem jeito de vivermos essa vida sem dor. O versículo 18 ele vai dizer: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nomeia na tua cabeça uma dor que você tem, seja física, seja emocional. Divide com o teu vizinho. Quantos levantaram dor física? Levanta a mão. Alguns. Quantos levantaram dores emocionais? Levanta a mão. Quem não levantou a mão, está quase em êxtase. Absoluto. Nós temos alguns momentos de vida, da vida cristã da gente, em que de fato nós estamos num oásis. Nós temos que lembrar também que vai ter momentos em que Deus nos isenta de dor e nos enche de prazer. Lembra que esse deserto tem alguns oásis, mas ele é mais deserto do que oásis, né? Então, segunda coisa, você tem algum tipo de dor, porque todos nós temos. É impossível nós vivermos aqui nessa terra sem dor. Vejam o que diz o versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Queridos, toda a criação. Você é um ser criado? Então você geme e suporta. E aí ele vai dizer, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Qual a expressão você acha que é usada aí? Teknon ou ruiós? Ruiós. Porque uma vez que passamos pela prensa, pela dor de Deus, e aprendemos a nos submeter a ela, nós nos tornamos naquela área ruiós de Deus. Filhos maduros de Deus. É maravilhosa as Escrituras. Por isso, o estudo é para os jovens, não é para os pais. Mas eu tenho que falar para os pais e para vocês. Por isso, filho não pode ser poupado de dor. Porém, ele tem que viver a dor própria da idade. Não é para sobrecarregá-lo de dor, porque muita dor quebra o espírito. Pouca dor deixa a pessoa intolerante para a vida. A dor tem que vir na medida de Deus, nunca na nossa. Na medida de Deus, nunca na nossa medida, mas na medida sempre de Deus. Então, quando um jovem é muito protegido de dor, entendam o que eu vou falar. O jovem passa por 2 momentos em que ele desprende um tanto dos pais, durante a juventude dele. Nós caracterizamos juventude hoje, a adolescência até 19 anos. A juventude vai até 26 anos. Existem estudos tentando tornar o adolescente até 26 anos. Eu acho que o negócio não vai grudar. Mas tem estudos que estão propondo uma ampliação da adolescência. Isso não... Eu acho que não vai grudar. Que é difícil pegar um peão de 26 anos de idade e dizer que ele é adolescente. Porém, existem estudos sendo feitos em torno disso, especialmente nos Estados Unidos. Existem 2 momentos em que o filho desprende um pouquinho mais dos pais. Aos 12 anos, que é uma idade de norte nas Escrituras. 12 anos Jesus começou a tomar decisões. E depois,
aos 18 anos, que é quando nós assumimos um pouco mais de responsabilidade, especialmente aqui na nossa cultura. Na cultura norte-americana é um pouquinho antes, tem algumas culturas que são um pouquinho mais tarde, mas vamos pegar essa média aí, de 18 a 20 anos. A gente desprende um pouquinho mais dos pais. Deixa eu te dizer uma coisa. Filhos muito poupados. O que é um filho poupado? Um filho poupado não é um filho protegido. Porque proteção todos nós temos que fazer com os filhos. Aquilo que ele não dá conta de fazer, é para a gente fazer, porque ele não dá conta. Mas aquilo que ele dá conta de fazer, não é para nós fazermos, porque ele já dá conta daquilo. O que acontece se você poupa seu filho? Ele já teria condições de fazer aquilo, mas você faz por ele. Quando ele atingir entre 18 e 20 anos, ele vai ser irritado, porque a hora que a vida contrariar ele, e me acreditem, se tem uma coisa que a vida faz com a gente, é contrariar a gente. É dificultar, a coisa não sai do jeito que a gente gostaria. A vida é especialista nisso. Os mais velhos entendem muito bem disso. Primeira coisa que ele fica irritado, ele pode ficar deprimido, porque ele não está alcançando o que ele gostaria. Ele pode começar a adoecer fisicamente, porque ele não está suportando não ter a sua vontade feita. A Bíblia diz assim, em Provérbios, a esperança que não vem faz adoecer o coração. Pode começar a adoecer fisicamente. Vocês vão ter amigos aqui que aos 18, 20 anos, às vezes ficam na cama, horas do dia, às vezes dias da semana, pode acontecer. Por quê? Porque ou está adoecendo fisicamente, ou está deprimindo. Porque a vida não está saindo de acordo com o que ele queria. E o que é pior e terrível e perigoso, ele vai ter pensamento de morte. Ele vai ter pensamento de morte. Então é possível um jovem ter pensamento de morte? É. Eu não vou perguntar. Mas eu vou dizer uma informação que eu tive esses dias. 1000 irmãos reunidos. Um tanto deles líderes. O pregador fez essa pergunta publicamente e pediu para levantarem a mão. Quem já tinha tido pensamento de morte? Cerca de 40% das pessoas levantaram a mão. 40%. Sabe por quê? Porque de alguma forma não está lidando com a dor da vida. Filhos poupados são filhos destinados a tratamento de alguma forma, a um conselheiro, a um terapeuta, a um psiquiatra, porque ele não foi ensinado a lidar com a vida. A gente cria vigor emocional à medida que nós temos que ir lidando com a adversidade da vida. Vocês estão me entendendo? Então é natural que os pais aprendam a fazer isso. Não pode fazer, estou repetindo, não pode ser em excesso, porque a dor que o filho vai viver tem que ser segundo Deus. Se for demasiada, vai quebrar o espírito da pessoa, nos ensina Provérbios. Porém, se não for segundo a necessidade dele, segundo o que precisa, vai criar um sujeito fraco, que não vai suportar a dor da vida. Os irmãos estão entendendo? Então, nós estamos no segundo princípio. Eu estou criando uma base para falar sobre dor. O primeiro princípio, a dor entrou com o pecado. O segundo princípio, todos nós vamos ter algum nível de dor. Seja financeiro, seja emocional,
seja relacional, seja profissional, todos, seja físico, de doença, vamos ter algum tipo de dor. Terceiro princípio. Eu preciso dizer isso. Bem lembrado. Alguns de vocês são mais sensíveis. Gente que olha o olho do pai e diz, meu pai está triste. Gente que olha o rostinho da mãe e diz, minha mamãe não está bem. Gente que chega na reunião da igreja e tem uma percepção da reunião. Reunião agitada, reunião leve, reunião gostosa. Alguns de vocês são sensíveis. E alguns de vocês são inteligentes. Mas eu vou transformar a palavra inteligente numa outra palavra. Eu não estou dizendo daquela inteligência matemática, daquela inteligência verbal, daquela inteligência espacial, não. Eu estou falando de percepção. Alguns de vocês têm uma percepção diferente. Às vezes tem 13, 14 anos e já tem reações de gente adulta. Esses vão sofrer mais. Uma boa notícia. Você vai sofrer um tanto mais. Por quê? Porque por sensibilidade, arranhão vai virar ferida. Especialmente na idade de vocês. Por percepção, vocês vão entrar em coisas que vocês não deveriam entrar. Vocês vão ficar com assuntos na cabeça de vocês que vocês não precisariam ter. Então o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, se você é uma pessoa assim, e eu já estou vendo o rostinho, eu já saberia quem é. De olhar o rostinho de vocês. Se você é uma pessoa assim, deixa eu te dar uma palavra. Leia a Bíblia insistentemente. Porque a Bíblia vai nortear o teu pensar e o teu sentir. Primeira coisa. Segunda coisa, não guarde coisa. Fale com seu pai ou sua mãe. Em especial, não havendo possibilidade de seu pai ou a mãe, fale com algum irmão mais velho da igreja. Mas fale. Porque se você não falar, você não recebe instrução sobre aquilo que você está sentindo ou sobre aquilo que você está percebendo. Vocês estão me entendendo? Me dá licença um pouquinho. Para os irmãos que estão ouvindo, os pais, se você tem filho assim, me faz um favor, leia a Bíblia. Para você ter um norte de como instruir teu filho, no pensar e no sentir. Se você tem filho assim, põe o teu filho falando com você. Ele não gosta de falar? Dê um jeito. Ele não gosta de você? Dê um jeito. Com urgência. Mas põe o teu filho falando. Porque à medida que ele falar, ele vai entendendo aquilo que está acontecendo. Em especial na idade de vocês. Queridos, nós temos poucos pais aqui. Quem aqui é pai? Levanta a mão. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu vou pedir para vocês levantarem a mão. Você tem filhos desse jeito que eu mencionei? Sensível ou perceptivo? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Palavra e conversa. Você precisa ajudar desse jeito. Porque senão seu filho tem risco de ser sobrecarregado. E aí, você não sabe exatamente para onde essa sobrecarga vai levar ele. Tudo bem? Terceiro princípio, deixa eu colocar para vocês. A dor do homem está dentro do controle de Deus. Você não vai sofrer além das suas forças. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém aqui precisa dizer, tem compaixão de mim, Senhor. Por que nós não precisamos dizer isso? Porque a dor que nós estamos passando
por mais difícil que ela seja, ela está dentro do seu limite. Porque Deus fez uma promessa, em 1 Coríntios 10, 13, que nós nunca seríamos provados além das nossas forças. Então, terceiro princípio que você tem que lembrar o tempo todo na sua mente: Deus está nas dores. Deus está nas dores. Se nós soubermos buscar Ele, nós encontraremos Deus nas dores. Não abram. Vou citar apenas um versículo, vou dar alguns exemplos, mas vou citar um versículo para vocês. Oséias, tem um versículo no capítulo 2, versículo 14, que diz assim: então eu a atrairei e a levarei, falando de mim e de você. Então eu a atrairei, o Senhor está falando, que Ele vai nos atrair, e a levarei ao deserto. Deserto é lugar de sofrimento também. E a levarei ao deserto, e lá lhe falarei ao coração. Nós encontramos Deus nas nossas dores. Venha ela de onde vier, nós encontramos Deus nas nossas dores. Ô meu querido, alguém peca contra você, você pode encontrar Deus naquilo. Vou dar um exemplo. José do Egito. José do Egito tem uma coisa curiosa nele. José do Egito, Gênesis não abram, Gênesis 36, diz assim: esta é a história de Jacó. A história de quem? Jacó. Tendo José 17 anos. A história do pai é contada na vida de quem? Do filho. Porque José é o maior tipo de Cristo no Velho Testamento. Quem contou a história do pai para nós? O filho. Quem me vê a mim, vê ao pai. O Senhor respondeu para Filipe. E aí, diz assim, essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, trazia más notícias de seus irmãos a seu pai. Eu já vi estudos em que os irmãos falaram que José era fofoqueiro, dedo duro, um irmão que entregava os outros. Porém, aonde você vê uma pessoa fofoqueira ser bem-sucedida como José foi? José não era fofoqueiro. José era um menino de 17 anos, como muitos dos meninos aqui, das meninas. José era um menino de 17 anos que entendeu e aprendeu a lidar bem com verdade. Pecado familiar tem que ser tratado onde? Na família. E com quem da família? Com a autoridade da família. O que José fez? Trouxe o assunto para a autoridade. Porque coisas erradas precisam ser tratadas. Um irmão querido, porque era um irmão baseado na verdade. Ele teve um sonho, teve um segundo sonho, e contou todos os sonhos ao pai. Se você tem 17 anos e tem sonhos, a quem você deveria contar isso? Aos pais. José é um jovem extremamente correto na juventude dele. Porém, por ser correto, foi odiado. Foi zombado. Lá vem o tal sonhador. Foi ironizado. Foi agredido, não fisicamente, a palavra não nos dá instrução disso, mas uma agressão mental, colocaram ele num buraco. Qual seria a tua sensação se teus irmãos fizessem isso? Apesar que tem irmão mais velho que, de vez em quando, arma umas coisas aí para os mais novos, né? O que José fez? Foi vendido, foi mandado para o Egito. Qual foi a reação dele quando ele encontra os irmãos no capítulo 45?
ele se abre para os irmãos. Eu sou José. Agora, pois, gente, o Senhor, nós vamos orar para o Senhor levantar jovens assim, nessa reunião. Nós precisamos orar por isso. Nós precisamos orar por isso. Por jovens que saibam lidar com a dor. Nós precisamos orar por isso. Olha o que diz o texto. José diz, eu sou José, vosso irmão. Agora, pois, não vos irriteis, nem vos entristeçais contra vós mesmos. Ele consola os irmãos. O vendido, o traído, o abandonado, o zombado, o ironizado, ele consola os irmãos que fizeram isso. O texto no capítulo 50 é mais forte ainda. Com a morte de Jacó, os irmãos têm medo que José seja um vingador. E o texto diz, eu vou continuar fazendo com vocês o que eu disse que ia fazer. E o texto diz assim, e lhes consolou o coração. Por quê? Porque José olhou com lucidez a dor. Mas com lucidez, com uma mente segundo Deus, não com o pensamento dele, mas com uma mente segundo Deus. José olhou e disse assim, vós me vendestes para o Egito, porém Deus tornou o mal em bem. Olhe a dor e veja Deus. Olhe a dor e veja Deus. Olhe o sofrimento e encontre o amor do Pai na sua vida. Você precisa, na idade que você está, com urgência, aprender a fazer isso. Essa é a idade ideal, de aprendermos a lidar com a dor que temos, com o sofrimento que temos. Os irmãos estão entendendo? No capítulo 50, depois de conviver alguns anos com o irmão, José vai mais à frente. Ele diz assim, Deus, vocês me venderam para o Egito, porém Deus me enviou adiante de vós. Meus queridos, aqui está um problema. Porque se Deus é um pai, como é que Ele permite que um filho sofra? Mas é exatamente por causa disso. É porque Ele é um pai. Deixa eu perguntar para qualquer um dos pais aqui. Você mora no 10º andar, tem um banquinho na janela, e o teu filho quer porque quer subir no banquinho e olhar a janela, que não tem grade. E você vai lá e tira o banquinho. Eu vou te perguntar, você está protegendo teu filho? É óbvio que está. Teu filho entende aquilo de que jeito? Meu pai me priva. Ele não vai falar. Meu pai não me dá as coisas. Meu pai não me deixa fazer o que eu gostaria. Você começa a queixar. Você tem que entender uma coisa simples. Simples. Tudo aquilo que o pai nos priva é uma proteção. O pai não priva se não for para proteger. Vocês estão entendendo? Por isso você tem que entender que a dor que você passa, seja ela do tipo que for, está diante do controle de Deus. Essa comunidade em particular é abençoada, porque ela entende muito bem o assunto da soberania de Deus. Eu aprendi esse assunto com os irmãos aqui, em particular com um dos irmãos, eu aprendi esse assunto. Esse assunto, quando compreendido na nossa mente, ele regula a nossa emoção. O assunto da soberania. O que nós precisamos avançar em estudo agora é o assunto da paternidade. De que não apenas o Deus, mas o Deus é Pai. Como Paulo fala muitas vezes, o Deus e Pai, o Deus e Pai, o Deus e Pai. Deus, soberano, Pai,
amoroso. Você tem que olhar sempre com esse entendimento. A soberania e o amor. Abram no Salmo 56, por favor. Deixe-me mostrar esse exemplo aqui para os irmãos. Meus irmãos, sofrimento, dor, é um assunto muito vasto nas Escrituras. Então eu selecionei aí uma porção pequena. Salmo 56, versículo 8. Diz assim: alguém aqui se sente sem rumo? Alguém aqui já se sentiu meio sem rumo na vida? Levanta a mão. Uma boa parte de nós, se não todos nós. Olha o que diz o texto. Contaste os meus passos, quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Deixa eu dar uma olhadinha nas expressões hebraicas. Contaste significa contar e recontar. Ele contou, e aí o que ele fez de novo? Recontou, para verificar se estava tudo dentro do correto e do adequado. Contaste e recontaste. Deus não olha para você uma vez na tua dor. Ele olha e olha de novo, e olha de novo. E aí diz assim: contaste os meus passos. A palavra passos aí no original significa alguém sem rumo, um fugitivo. Ele está sem rumo, tão atordoado pela situação que está sem rumo. E aí diz assim: recolheste. A palavra no hebraico recolheste significa dar nome, nomear. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. É como se ele dissesse assim: sabe aquele problema com aquele namorado? Deu nome. Não estão essas lágrimas tuas inscritas no livro da vida? Ele nomeou. Eu sei que você vai ter esse problema com esse namorado. Sabe aquele problema com aquele emprego que você queria e não deu certo? Eu nomeei isso daqui. Eu sabia que você ia passar por isso. Porventura não estão as tuas lágrimas inscritas no livro da vida? Oh, meus irmãos! Ele faz arranjos. Ele abre portas. Ele fecha portas. Ele faz de um jeito correto e adequado aquilo que nós temos necessidade. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Ele faz de um jeito adequado aquilo que nós temos necessidade. O que nós precisamos é olhar Ele nas dores. Porque não tem nenhuma dor que nós estejamos passando que o nosso Pai não a conheça e não tenha escrito ela. Mais um item e nós vamos parar, porque já tem uma hora. Toda dor tem uma finalidade. Toda dor tem uma finalidade. Porque senão, Deus seria perverso. Quem promove dor sem finalidade, dor por dor, são pessoas com uma atitude pervertida. E isso não corresponde ao Senhor. O Senhor é gracioso, é gentil, é dócil, é amoroso. Porém, o Senhor é determinado em produzir para nós a vida de Cristo dentro de nós. E para isso, Ele toma 3 instrumentos. Quando o Senhor vai produzir Cristo em nós, Ele tem 3 instrumentos. Que eu saiba, são apenas esses 3 instrumentos que Ele toma para formar Cristo em nós. Primeiro instrumento, a palavra. Segundo instrumento, o Espírito. Terceiro instrumento,
a dor. O Senhor precisa da dor para produzir em nós a vida de Cristo. Se nós aprendêssemos apenas por ouvir, a dor seria dispensável. Mas você aprende só por ouvir? De vez em quando Deus tem que fazer o quê? Trazer uma dor. Trazer um problema na sua vida. Então isso vai ser inevitável dentro de nós. Apenas um versículo. Abram em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Toda dor tem uma finalidade. Olha o que diz lá. Hebreus 5:8. O 5:7 vai falar de Jesus no Getsêmani. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, aí no versículo 8 diz assim: embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. De que jeito que a gente aprende a obedecer? Sofrendo. Jesus precisava sofrer para obedecer? Não. Jesus aprendia só de ouvir? Aprendia. Por que ele se submeteu à dor se ele aprendia só de ouvir? Para dar um exemplo para mim e para você, de encontrar Deus na dor. Senão ele não poderia ser um sumo sacerdote que compreende quem nós somos. Ele compreende quem nós somos, porque tudo que nós temos necessidade e vamos passar, ele próprio passou. Então, toda dor que vivemos, nós podemos aprender algo sobre a nossa obediência. Onde Deus quer que eu avance na vida. Os irmãos estão entendendo? Então aqui nesse ponto nós vamos parar. E eu vou concluir apenas semana que vem esse assunto sobre a dor. Eu preciso relembrar 4 pontos da dor. O primeiro, é impossível vivermos sem a dor. O segundo, a dor do homem está sob o controle de Deus. O terceiro ponto, o segundo ponto. Deixa eu começar de novo. A dor entrou por causa do pecado. Primeiro ponto. Segundo ponto, é impossível vivermos sem termos algum tipo de dor. Terceiro ponto, a dor do homem está sob o controle de Deus. Quarto ponto, toda dor tem uma finalidade. Qual a finalidade? Encontrarmos crescimento pessoal. Quem define as nossas dores? O Pai. Porque para alguns é finanças, é o Pai quem decide. Porque para um outro é relacionamento, é o Pai quem decide. Porque para um outro é a saúde, é o Pai quem decide. É Ele, na gentileza dEle, no cuidado dEle, quem toma as decisões. Amém? Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria orar por todos aqueles jovens, alguns poucos adultos, que gostariam de aprender a lidar melhor com a dor. Eu gostaria de orar por essas pessoas. Eu gostaria que você se colocasse de pé para eu orar por você. Vamos lá? Todos nós vamos curvar nossas cabeças em respeito uns aos outros. E aqueles que entenderam isso e que veem que isso é uma necessidade dentro de você, eu gostaria que você se colocasse de pé. Todos aqueles, amém, amém, louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém, amém. Curva sua cabeça em respeito aos outros, amém, amém. Nós temos mais pessoas ainda no nosso meio que precisam disso.
Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome dele. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Curva sua cabeça e vamos orar. Jesus, como igreja, nós estamos intercedendo. E eu oro em primeiro lugar colocando essa juventude na tua presença. Eu oro pedindo que esses jovens sejam fortalecidos no entendimento. Eu oro pedindo que esses jovens sejam fortalecidos na compreensão da vida. Eu oro pedindo que esses jovens aprendam a olhar a oposição da vida com os teus olhos. Eu oro por aqueles que são sensíveis, pedindo que o Senhor console o coração deles. Eu oro por isso. Eu oro por aqueles que têm percepção, pedindo que o Senhor dê os teus olhos para os olhos deles, para que eles sejam aliviados da dor e do sofrimento que eles têm. Eu oro pedindo que o Senhor capacite esses jovens a conversarem com pessoas mais velhas e adultas. Eu oro clamando para que esses filhos aqui encontrem nos pais pessoas que vão compreendê-los, pessoas que vão ajudá-los, pessoas que vão abençoá-los. Eu oro por isso, Senhor. Eu oro pedindo que o Senhor levante uma juventude que compreenda a Tua palavra, que seja maduro ao lidar bem com a dor. Senhor, em nome de Jesus, levanta jovens, meninos e meninas, que consigam isso. Passa um bálsamo no coração daqueles que estão sofridos aqui. Faz uma visitação, a Tua palavra diz que o Senhor abre a ferida, mas o Senhor mesmo a consola. Passa um bálsamo no coração daqueles que estão sofridos. Eu oro, Senhor, se porventura nós tivermos aqui algum jovem que tem tido pensamentos de desespero, até de morte, eu oro pela mente deles. Eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor os ajude a lidar com a dor, que o Senhor os ajude, Senhor, a encontrarem o Senhor e não o desespero. Espírito Santo de Deus, visita esses jovens, levanta uma congregação sadia, madura e firmada em Ti. Faz isso no meio dessa congregação. Eu oro por esses adultos que estão aqui de pé. Eu oro pedindo que o Senhor também os visite. Eu oro pedindo que o Senhor também derrame sobre eles da Tua graça, da Tua visitação, e que eles também sejam dirigidos na dor que eles têm, consolados no sofrimento que eles têm. Espírito Santo de Deus, faz um derramar sobre todos aqueles que estão de pé. Eu oro por aqueles que estão ouvindo, em especial pais, e eu oro pedindo que o Senhor derrame graça sobre eles, quebrantamento sobre eles, e que se eles, como adultos, ainda não aprenderam a viver a dor, que eles aprendam a viver a dor. Tira a crítica, tira a irritação, tira a tristeza, tira o abatimento excessivo e visita essas pessoas, esses adultos, ajudando eles a terem um posicionamento claro e firme na Tua pessoa. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós. Nós estamos fazendo aquilo que é possível, Senhor. Estamos partilhando a Tua palavra, estamos intercedendo e confiamos que tudo aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer. Cumpre isso, Pai, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém.